Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. VINO11, o Vino 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes da gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você conhece esse fundo imobiliário? Sabe em que ele investe? Quem é a gestora, o segmento de atuação? Comenta que seu comentário é muito importante aí para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Finalmente chegamos à nossa segunda meta aí de 12 mil inscritos, agora queremos chegar a 15 mil. Então, se quiser nos ajudar a continuar crescendo, se inscreva no canal e ative o sino para ser notificado de todos os vídeos. Temos o clube de membros, se você quiser apoiar o canal, tá gostando do canal e quer nos apoiar, torne-se um membro do canal. Membros a partir de 10 centavos por dia. Nesse primeiro mês você ainda tem um desconto aí de quase 50%, então fica bem baratinho para você apoiar o canal. Acho que isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. E tornando-se membro, vocês têm acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e tem preferência quando pede um vídeo aqui no canal. Então desde já agradeço imensamente a todos os membros. Nós iniciamos nosso estudo para tirar a certificação CEA. Com essa certificação, a gente se torna um profissional do mercado e pode, inclusive, fazer indicação de ativos. Se quiser nos ajudar a tirar essa certificação CEA, faça-nos uma doação para o Pix do canal de qualquer valor, o pix@amuinvest@gmail.com. Por falar em doação, recebemos uma doação do Enson Charlie. Ele fez essa doação e pediu para eu falar sobre imposto de renda, como que declara e tal. O que acontece? Esse ano eu não fiz uma declaração, não fiz o vídeo, mas o ano que vem eu quero fazer um superficial, né, para falar por alto o grosso de como declarar e tudo, tá? E no vídeo lá da carteira do canal, eu vou explicar melhor como é que funciona o imposto de renda por alto, que algumas pessoas me perguntaram isso. Como eu fiz a venda do MXRF, perguntaram como que eu tinha que declarar, o que eu tinha que fazer. Eu vou explicar um pouco melhor sobre isso. Então, Enson, muito obrigado pela sua doação. Nós temos o canal secundário, Amudicas. O nosso objetivo é monetizar lá também e a gente pretende chegar a 1000 inscritos. Acho que nesse ritmo, até o final do ano, a gente consiga chegar a 1000 inscritos lá também. Depois de chegar a 1000 inscritos, naquela batalha das 4000 horas. Então eu conto com a ajuda de vocês aí pra gente crescer o canal e também monetizá-lo. Muito obrigado a vocês que ajudam. Nesse vídeo aqui, então, olha lá. Vino é um fundo do setor de tijolos, é um fundo do setor de lajes comerciais. Ele foi lançado em novembro de 2019, é um fundo de base estranha, né, 63,50, Vinci é a gestora, mandato renda, e ele conta com uma ótima liquidez de quase 1.700.000 por dia. Os usuários do site dão nota 4 de 5, ele faz parte do IFIX com 0,78% e conta ali com mais de 16.500.000 cotas. Em termos de PVP, o fundo está sendo negociado com desconto normal para o setor de lajes, tá? Está sendo negociado com desconto de 0,93, isso significa 7% de desconto. O patrimônio do fundo atual é de 890 milhões e o mercado está disposto a pagar apenas 824 milhões. Então o que a gente observa? O VP do fundo é 63, mas hoje está valendo 53 e o mercado está aceitando pagar 49. Tendo julho como referência, é um fundo que conta ali com quase 116 mil cotistas. Aqui a gente vê as negociações do fundo. Então, vamos pegar o VP ali novamente. Aqui ele está falando que o VP vale 53. Então vamos lá. Amor, por que o VP diminuiu? Eu não vou ter essa resposta com exatidão, mas esse fundo fez uma venda de um imóvel seu. Então, provavelmente, essa venda ele fez inclusive lá para o RBVA. Foi essa venda que fez com que o VP diminuísse. Então, olha só. Aqui seria a linha dos R$53. E o que a gente observa que esse fundo passou? Na época, o VP ainda era outro, tá? Mas a gente vê que ele era negociado acima do seu VP. Vê a situação pandêmica em março de 2020. O fundo é alçado para R$42. Rapidamente ele se recupera. Fica negociado ali próximo aos R$50, 50 e poucos reais. E aí aconteceu um fenômeno com ele que ele começou a ser negociado acima do VP. Bem acima do VP durante todo esse período aqui, ó. O que aconteceu? Neste momento, a maioria dos fundos do setor de lajes estavam muito depreciados. E esse era um dos únicos fundos, ó, que estava sendo negociado na faixa de R$60, chegando a ser negociado aqui até 60 e tantos reais, 64, 65. E qual foi o fenômeno que fez com que esse fundo fosse negociado tão acima, tá? Vamos ver aqui em cima que eu esqueci de falar, ó. Atualmente 49, mínima de 41 e máxima de 60. Isso no ano, tá? Mas a gente vê que aqui ele chegou a ser negociado até acima de 60. E o que aconteceu para ele ser negociado acima num momento de crise que os outros fundos estavam bem depreciados? Esse fundo, como ele fez a venda lá para o RBVA, ele estava distribuindo os rendimentos dessa renda.
E aí, ele estava distribuindo acima da normalidade. Então, para um fundo de tijolo, ele estava distribuindo um dividendo muito alto, que a gente vai ver já já. Cessou os dividendos, isso foi amplamente divulgado pelo fundo. Não é algo que ficou escondido, não. Cessou os dividendos e, junto com isso, o fundo fez uma subscrição aqui, ó. Ele teve uma captação para comprar um prédio da Rede Globo, que para o mercado olhou com maus olhos, mas eu acho que o mercado usou isso aqui da Globo como desculpa. Ficou mais chateado porque o fundo parou de distribuir o que ele distribuía. Então muita gente, entre aspas, foi pego de calças curtas, sabe? Então teve despencou as cotas, que aí, entre aspas, voltou mais à normalidade. Então o fundo ficou orbitando ali R$48, próximo de R$50. E aí, no mês 7, despencou, que chegou a R$41. E agora, recentemente, todo o mercado de tijolos disparou. Então o fundo já chegou a ser negociado agora a patamar de mais ou menos R$50. Então imagina, tá? Aquele que não se desesperou e viu o fundo sendo negociado a R$41. Essa pessoa que comprou R$41, hoje ele já teria um ganho aí de, sei lá, mais ou menos aí uns 20%. Só do fundo para agora. E eu acredito que com o passar do tempo, esse fundo consiga tranquilamente chegar ao seu VP. Então, e R$49,80, ele está bem próximo do VP. O VP atual do fundo é 53. Então o fundo já está chegando bem próximo ao VP, né? Então, enfim. Aqui a gente vê as distribuições que eu havia dito, né? Então hoje ele está estabilizado nesse patamar de 34, mas ele chegou a entregar, ó, 45, quase 60, mais de 60 centavos. Isso na época estava dando quase 1% de distribuição. Algo muito extraordinário. Eu entrei no fundo nessa época. Eu entrei no fundo caro, entre aspas, tá? Mas por quê? O que eu calculei foi o seguinte: nesse valor que eu paguei, no valor que eu paguei, quando caía o rendimento para esse valor, eu aceito? Vai ser um yield que é aceitável para mim, para o meu critério? Sim. Então o que eu fiz? Eu surfei esses dividendos altos aqui, ó. Mas eu não entrei pelo dividendo. Eu entrei porque eu já queria me posicionar no fundo. E aí aquela história. A pessoa me questionou assim: poxa, Mu, porque eu falei que eu vou comprar o resto dos ativos que falta para a carteira. E aí eu vou comprar, entre aspas, caro o LVBI, vou comprar o PVBI, vou comprar os ativos que faltam eu comprar. Aí ele falou: poxa, se um ativo tiver R$2 mais caro do que o meu preço médio, o que eu faço? Eu não sei o que você faz. Essa história de preço médio é balela. Preço médio só serve para receita. Eu não tô nem aí para preço médio, se tá acima, se tá abaixo, eu tô aí para minha renda. Então na hora de comprar eu não olho para preço médio, eu olho para o meu preço teto. Quanto que eu quero receber por aquele dividendo, por aquele fundo? Poxa, eu aceito receber 0,6. Se eu comprar ele, não interessa se ele tá mais caro que o VP, não interessa quanto ele tá. Se me der aquilo que eu exijo de yield, é assim que eu compro. Eu compro. Então, PVP, preço médio, tudo isso, gente, é quase impossível. Não é lógico você conseguir comprar um fundo sempre abaixo do VP. Isso também nem é tão interessante. Peraí, se você só compra um fundo caindo, em nenhum momento o fundo vai subir. O normal do mercado é que as coisas caiam e subam, caiam e subam. Então, se você parar de comprar quando ele subir, e se ele nunca mais cair de novo? Você nunca mais vai comprar um fundo? Então, né? Então, enfim. Esse fundo passou pela subscrição que eu falei que foi polêmica, né? Lá para comprar o prédio da Rede Globo. Para mim não teve nada demais. Lá em janeiro. Corroborou isso aqui com o cessar do pagamento dos dividendos. Na época, o fundo sofreu bastante. Para quem enxergou como oportunidade, agora deve estar sorrindo à toa. Então, note, ainda tinha um restolho aqui, ó, pagando 55, 54, 50. E aí, a partir de janeiro, para pagamento em fevereiro, o fundo entra nessa normalidade de 34 centavos. Então, dia 31 de agosto, para pagar dia 15 de setembro, novamente o fundo anuncia 34 centavos. Na época, a cotação R$50 era um yield de 0,67. Hoje o yield está em 0,68. E o fundo vem com incríveis quase 10% de yield acumulado, o que para mim é muito para um fundo de tijolo. Contudo, se ele mantiver esse patamar aqui, ó, de 0,6 e pouco, 0,70 e pouco, esse yield aí já não vai mais ser isso. Vai ser algo em torno de 8,5%, 9%. Então, com o passar do tempo, esse yield aqui deve cair. Virando a página, a gente vê que muitos institucionais têm posição no fundo, mas nenhum com alta exposição. Então, o FOF lá da XP tem 1,21% das cotas, o fundo da própria casa, 0,58%, BLMR tem, CRI, CRFF, CXCRI, e um fundo aqui que eu não conheço, né?
Acho que é o fundo que se desvencilhou aqui, que o do VIF virou VLIQ, ó. Ele também tem uma participação no fundo da própria casa. Então tem alguns institucionais que têm posição aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial. E assim, o relatório é bem mais completo, bem amplo. Eles falam desde a questão macro até chegar aqui. Então qualquer coisa, vá lá e abra o relatório para você ver toda a visão da gestão. Ele fala, ó, essa visão mais otimista de queda na inflação total no curto e médio prazo, no entanto, deve ser acompanhada de uma diminuição muito mais modesta no núcleo da inflação, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, o que poderia gerar questionamentos por parte do mercado em 2023. Se as altas de juros seriam suficientes para gerar uma queda de fato em toda a inflação, não apenas nas commodities, mas também nos núcleos. Então eles falam, a perspectiva da gestão é que a inflação não vai cair tão brutalmente assim como está esperando. Esse ambiente de maior apetite para risco deve ser positivo para o Brasil, além da desvalorização de commodities, em geral, impactando a inflação. O Brasil também vai sofrer uma ajuda positiva nos próximos meses em função da diminuição de impostos de combustíveis. Então o que acontece? A gente já sofreu uma deflação, está previsto ter outra deflação e já estimam que vai ter mais um mês de deflação, 3 meses. Isso é histórico, tá? Essa segunda aqui já está constatada e já tem perspectiva de talvez o próximo mês dar deflação. Então, isso é importante, né, segundo a gestão aqui, para esse tipo de cenário. Aí ele continua. Esse cenário de IPCA em trajetória de queda ajuda o Banco Central a encerrar o ciclo de altas de juros do Brasil. Depois de uma última reunião em agosto, a taxa de juros real em um ano já está oscilando em torno de 8%. Quase o dobro da taxa de juros real considerada neutra. Então o Brasil, em tese, ele busca ter entre 3,5% e 4,5% de inflação. Então 8% real que ele fala aqui é muito alto, né? Caso esse cenário se confirme, pode-se abrir um novo cenário de investimentos no Brasil. O fim do ciclo de alta de juros, em geral, está associado a um bom momento para apostas em queda da curva de juros. E caso isso venha a ocorrer, se eu começar a ocorrer a queda na curva de juros, os fundos de papel começam a se valorizar muito. Então a gente vê uns fundos de papel, a maioria deles com VP amassado, eles abaixo do VP por causa dessa marcação. E aí, ocorrendo essa curva de juros, eles tendem a vir para o VP ou até passar o VP deles. Também posso começar a se beneficiar. O mês de agosto será crucial para ter mais evidências e confirmar ou não a perspectiva desse novo cenário. Continuando aqui, a gente vê, ó, o fundo vem destacar o seguinte: nova alocação de 100% do Cardeal Corporate. Menos de 8 meses após a rescisão de contrato da Camicado, o fundo firmou um novo contrato de locação para ocupação integral do prédio, um crescimento real no valor de locação. A Faculdade de Bela Vista, Universidade do Grupo IESE, Escola de Negócios da Universidade da Navarra, será a nova ocupante do ativo, que representa 3% da área própria do fundo. Então, foi uma ótima alocação para o fundo aí, ó. A alocação foi firmada a um valor 14% superior ao aluguel praticado pelo locatário anterior. Então, saiu alguém, locou e ainda locou mais caro. Muito interessante. Equivalente a um crescimento real de mais de 3%. O primeiro recebimento de aluguel será feito em agosto. Ponto positivo, alugou e não deu carência, né? O contrato vence em 2029, não conta com nenhum tipo de carência nem desconto. Apenas parcelas de allowance, que eu não sei o que é isso, né? Que serão revertidas em benfeitorias para o imóvel e pagas ao longo dos 3 primeiros anos. Então, eu acho que eles vão fazer reformas lá e essas reformas vão ser abatidas dos aluguéis. Acho que é isso. Até o 5º mês, o contrato prevê a possibilidade de uma rescisão antecipada extraordinária, na qual o locatário poderá sair do imóvel sem cumprir aviso prévio. Porém, deverá pagar uma multa que pode variar entre 3 e 5 meses da locação, a depender do prazo transcorrido. Então, até o 5º mês, eles podem desistir do imóvel. Desde o seu IPO até os investimentos do fundo vem provando sua resiliência. E mesmo durante todo o período de pandemia, o fundo nunca teve uma taxa de ocupação abaixo de 92%. Isso aqui foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no fundo, tá? E depois eu vou falar outra coisa que me chamou muita atenção, que aqui agora se provou verdade. O gestor já falava sobre isso, e note, saiu um inquilino e o outro conseguiu locar mais caro do que ele estava alugando. E eu vou mostrar isso mais à frente. Foi uma das coisas que me fez decisão de me posicionar nesse fundo aqui. Com a nova alocação, a ocupação do portfólio atingiu 99%. Outro fator de destaque tem sido a velocidade de alocação dos casos de vacância. Em média, a gestão tem sido capaz de alocar as áreas vagas em menos de 10 meses, o que, assim, é lento? Mas é bem melhor do que fundos aí como o XPPR, o BRCR, o próprio RBRP, que estão sofrendo para conseguir locar os seus imóveis, né?
Conforme anunciado em junho de 2022, o fundo conta com mais 2 contratos em aviso prévio, que representam 3,9% do total do fundo. A gestão já deu início aos esforços de locação. Então pode ser que haja novas ocupações aí. E, gente, mercado imobiliário é isso. Pessoas entram, pessoas saem, inquilinos entram e saem. É normal que haja esse rodízio, essa rotatividade, né? Então aqui ele mostra o histórico da taxa de ocupação. Como ele já antecipou, a mínimo foi 92, chegou a 99, pode ser que saia mais uns 4% aí e ele caia a 95%. Aqui a gente vê a DRE do fundo. O fundo cobra de taxa. Hoje ele está nesse patamar aqui, ó, de 1,10 e 20% do QCD IPCA mais 6 de performance. Então vamos ver na prática aqui o que as despesas estão representando frente à receita. Então esse 752 aqui é a despesa e o fundo receitou 8.827. Note que ele tem uma despesa alta com alavancagem, tá? Tem que estar 2.600.000 vai só para alavancagem. Aliás, 3.100.000 vai só para alavancagem. Como ele deve ter dinheiro parado em caixa, diminui um pouco o impacto da alavancagem. Mas ó, de 8 milhões e tanto, 3 milhões fica só para pagar a alavancagem, né? Então é um gasto alto do fundo. Então vamos lá. 752 vezes 100, dividido por 8877. A gente nota que o fundo teve 8,47% de taxa. Para mim, totalmente aceitável dentro dos 15% que eu reputo ser saudável e aceitável. Aqui a gente vê o seguinte. O fundo, nesse mês, que a gente viu meses anteriores, o fundo não estava conseguindo gerar a capacidade dele. Estava gerando até menos. Então, nesse mês, ele gerou 32 centavos de cota, já me deu um alívio. Por quê? Antigamente, ele estava gerando 29, 26 e tal, né? Sendo que, antigamente, o guidance dele era 37, 39. Então, agora, ele voltou a conseguir gerar um resultado interessante aí. Vamos à frente aí. Aqui é o guidance, o que eles pretendem entregar, ó, entre 36 e 32 até o final do ano. E como ele está entregando os 34 aí, tá bem aceitável dentro daquilo que eles estão planejando entregar. Aqui a gente vê a composição do portfólio e a alavancagem. Então, tanto faz olhar por aqui ou por aqui, né? Você entende melhor como que funciona. Então, olha lá, o patrimônio do fundo. Hoje esse é um fundo que tem de patrimônio mais de 1 bilhão. Só que você olha lá atrás, ó, o patrimônio reduz para quase 900 milhões. Por quê? Os imóveis valem 1 bilhão 320 milhões. Ele tem 46 milhões parado em caixa. Só que ele tem alavancagem total de 500 milhões. Então, quando você tira isso aqui do que ele tem de patrimônio, esses 16 milhões aqui geralmente são gastos para pagar, alguma coisa nesse sentido. O PL, o patrimônio líquido que sobra, é 891 milhões. Tá? Então, aqui, ó, 1.320.7 mais 46.7. Então, ó, 1.367.40. 1.367.40. 1.367.40. Isso aqui vezes 100, dividido por 1.367.40. A alavancagem do fundo hoje está em 36%. Está acima dos 30% que eu reputo ser saudável e aceitável. Então, ficar de olho aí para ver se a gestora não fica fazendo mais alavancagens. Eu gostaria que todas as gestoras passassem explicar melhor a alavancagem. Como assim, Amu? Até a Rio Bravo, que eu sou um crítico severo, melhorou muito o seu relatório. O MGLG, que é da Suno agora, melhorou isso. Os fundos da CSHG lá, do HGLG, HGRU, já mostram isso também com maestria. Então, todo fundo que tem alavancagem, para mim, ele deveria falar pra gente o seguinte. Ó, o exemplo. Ele tem que pagar esse BM 336. Agosto de 2025 e 63 milhões que ele tem que pagar. Beleza, vai pagar em agosto de 2025, vai vencer. Mas até lá, como é que vão ser as amortizações? Vai ter amortização? Quando? Quando que eu vou ter que pagar? Porque se o fundo não tiver capacidade operacional, ele vai ter que fazer mais subscrições para pagar essas alavancagens, né? Então ele tem que pagar mais 13 milhões até 2025, 60 milhões e 35, 35 e 37 aí 361 milhões que é da Globo. Como que são as amortizações dessa alavancagem da Globo? Como é que ele tem que ficar pagando esses valores? Então, eu acho que a gestão tinha que ser mais transparente e deixar muito detalhado todo esse histórico para a gente ter noção. Porque aí, se ele mostra isso num gráfico, a gente sabe quando que o fundo vai ter que passar por alguma situação de ou vende imóvel, ou faz uma renegociação da dívida, ou tem que captar recurso no mercado, né? Ele fala, ó, o fundo possui 502 milhões em obrigações referentes a aquisições de imóveis, dos quais 25 milhões apresentam vencimento em até 12 meses. Então, poxa, 25 milhões, ele tem 46 milhões em caixa. Se ele quiser usar essas reservas aqui,
nos primeiros 12 meses, ou até mesmo 24 meses, pode ser que seja tranquilo. No mês de julho, o fundo quitou a parcela do prazo do imóvel Lab 404 de 3,6 milhões. Era outra dívida que ele tinha que não aparece mais aqui, né? E à medida que ele vai pagando essa dívida, a alavancagem vai diminuindo e o PL do fundo vai subindo, o PL aqui. O que me fez querer me posicionar nesse fundo foi exatamente isso aqui, ó. Aluguel médio do fundo. Então, vermelho é o mercado, azul é o Vino. Note que ele estava operando bem abaixo do valor de mercado, ó. E o valor de mercado fez foi cair e o do Vino fez foi subir. Então, isso aqui foi um ponto que me chamou a atenção para eu me posicionar no fundo. Tanto que se provou verdade que o inquilino saiu e eles já conseguiram alugar mais caro. Então, isso aqui foi um grande ponto que me atraiu para o fundo. Outra situação é essa. Se você observar fundos bons, não é que eles são fundos ruins, mas fundos bons, olha a taxa de vacância hoje do mercado. O mercado hoje tem uma ocupação média de 25% de vacância. E o fundo tem 98% de ocupação, 2%, 1% de vacância. Então isso aqui foi outro ponto que me chamou a atenção. O fundo vem com baixa vacância, enquanto o mercado tem sofrido bastante. E mais um ponto que corrobora, não tem inadimplência. Ó. O pessoal não está devendo o fundo, que também é normal que haja essas inadimplências. Então, isso aqui são pontos que me chamaram a atenção muito positivamente. Aqui a gente vê a composição dos ativos do imóvel, do fundo, né? E aí, vamos lá. Tanto para fundos de papel quanto fundos de tijolos, eu gosto de ver concentração. Então, isso aqui para mim é um ponto mais negativo do fundo. Sou cotista, mas eu não deixo de falar mal de coisas que me chamam a atenção. Se esse fundo tivesse com uma taxa exacerbada, eu ia falar mal. Então, essa história aqui, ó, da Globo, hoje, representar 37% do portfólio é algo muito ruim. Porque eu não gosto que um inquilino tenha alta concentração. Porque vai que a Globo ela tem um contrato atípico longuíssimo, né, de longuíssimo prazo, mas e se no final do contrato ela não quiser renovar? Então, se ela sair, representa um baque de 37% no fundo. É muita coisa. Então, a minha esperança e expectativa é que, como o contrato é muito longo, nesse meio termo aí, o fundo consiga continuar fazendo subscrições, crescendo, para que isso aqui represente muito menos. Então, ele tem outra concentração, mas essa já não me preocupa. Vamos lá. Será que o fundo vai fazer uma decisão negativa contra ele mesmo? Porque 18% aqui é a própria Vino, né? Então a Vinci está dentro do imóvel dele mesmo. Então, e aí o outro, que excede um pouquinho os 10%, 12%, é a Vitacom. Mas, com uma pequena novo crescimento do fundo, né? Acho que isso aqui não vai ser tão impactante. Então, a minha grande esperança e expectativa é que no decurso do tempo, o fundo consiga fazer novas subscrições e crescimentos e com isso ele não fique autodependente da Globo. Ele tem alguns contratos atípicos. Hoje, 68% dos contratos do fundo é atípico, 32% típico. O fundo tem uma alta exposição a São Paulo, 70%, mas tem também lá no Rio. E aí a gente vê as maiores exposições. 41% é mídia, que é a Globo. 18% financeiro. Construção 12%, 7% coworking e vários outros segmentos aí. E aqui a gente vê o prazo médio dos contratos. Hoje, em média, a média dos contratos são de 8,8 anos. 2022, né, não tem mais nada vencendo. Ano que vem vai vencer 2% dos contratos. 2024, mais 2%. E 2025 começa a ter um percentual alto vencendo aqui. E aí o grosso vai vencer a partir de 2026. Quando tem revisionais, ó, então, 17% ele tem direito já. 1% ainda em 2022. Ano que vem não vai ter revisional, então isso é ponto ruim. 2024, 8% pode sofrer reajuste. 2025, 27% pode sofrer reajuste. E aí o restante só a partir de 2027. Quando tem renovatórias, o grosso das renovatórias acontece em dezembro. Os seus contratos, na imensa maioria, são indexados a IPCA, 87%, mas ele tem um percentual pequeno ali indexado a IGPM. Outro ponto que me chama a atenção no fundo, eu gosto de imóveis novos e aparentemente a maioria dos imóveis do fundo são imóveis novos. Então, até 5 anos são 68% dos imóveis. E ele tem apenas 32% com imóveis acima de 5 anos. E outro ponto interessante é que o fundo é majoritário, ele domina a maioria dos ativos, ele tem um controle de 98% dos imóveis que ele faz parte. E apenas 2% ele tem ali uma posição minoritária nos imóveis que ele faz parte. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito de Vino são somente essas informações. Eu gostaria de pedir humildemente, por favor, vá lá no nosso canal secundário Amudicas e inscreva-se. Ajude-nos a chegar a 1.000 inscritos para a gente monetizar esse canal. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. É de graça, não custa nada e vocês ajudam um amiguinho. Nesse vídeo aqui, deixa o like, comenta e compartilha. E diz aí pra nós, você é hater ou você é fan love? Você tem o Vino no seu portfólio? Você acha ele um bom fundo?
Você acha que ele vem desempenhando um bom trabalho? Tenho, estou satisfeito, não estou muito preocupado com essas oscilações de subida, de queda, né? Acredito que no médio prazo o fundo vai conseguir melhorar os rendimentos do fundo aí e eu estou tranquilo e satisfeito. Gosto do portfólio, gosto do ativo, não tenho nada a me queixar. O meu ponto de vista de eu gostar de algo ou de eu desgostar, isso não pode ser um indicativo para vocês de compra, venda ou manutenção do ativo. Por favor, se inscreva no canal, ajude-nos a continuar crescendo e chegar a 15 mil inscritos, que é a nossa próxima meta. Muito obrigado aos últimos membros do canal aí, ó. O Gustavo Alves, que acabou de se tornar membro bronze, o Murilo, membro silver, e o Cleiton Braga, membro bronze. Muito obrigado a todos vocês aí. Por favor, se quiser nos ajudar a tirar a certificação CEA ou fazer uma doação diretamente para a carteira do canal aí, para a gente investir na prática, o Pix, amuinvest@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês que colaboram com qualquer que seja doação. O Enson Charlie, muito obrigado de coração mesmo. Obrigado pela sua doação aí. Então, pessoal, o que eu tinha para falar a respeito do vídeo são somente as informações. Eu vou deixar passando mais alguns slides a respeito do fundo, mostrando os imóveis, mostrando informações sobre isso. E eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui! Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io. Music licensing reimagined.